Boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes, e também aos que estão em outras nações. Uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, lá no Peru, para o reverendo e ministro lá, e também para a doutora Nelly e Fernando, lá no Peru. Que Deus abençoe a todos lá e os use grandemente em sua obra neste tempo final. Numa ocasião, Jesus esteve na terra de Cafarnaum, na região de Zabulon e de Naftali. E foi cumprindo a escritura correspondente para aquele tempo. E em São Mateus, no capítulo 4, do versículo 12 em diante, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O vale de sombra e de morte. Esse território, essa região de Zebulon e Naftali, era um vale de sombra de morte. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Desde a queda do ser humano até hoje, o planeta Terra se converteu num território de sombra e de morte. E quando Deus enviava a um mensageiro, Deus que é luz, estava iluminando o território onde enviava esse mensageiro. Território de sombra e de morte. De morte para a alma e para o espírito. Porque há morte para o corpo. Porém, a pessoa segue vivendo. Embora o seu corpo morra,
ela segue vivendo no corpo espiritual, em outra dimensão. Mas agora tem territórios na Terra que se convertem em territórios de sombra e de morte, de escuridão espiritual, de escuridão para a alma e de morte para a alma dos indivíduos. Como também sucede em lo físico em muitos países. Como também acontece no físico em muitos países e em muitas cidades, em muitos povos da Terra. Quando ocorre uma guerra mundial, o território que entra em guerra também se converte num território de sombra e de morte. E não se dorme tranquilo num território assim, porque se sabe que de um momento a outro pode vir um ataque e muitos morrem com sua família nesses ataques em tempos de guerra. E o que tem a ver a guerra no programa de Deus? Desde antes dos seres humanos estarem no planeta Terra, houve uma grande guerra no céu, quando um dos anjos maiores, um dos arcanjos do céu, se rebelou contra Deus e seu programa. E foi aí onde começou a guerra. E a guerra não parou desde este tempo até hoje. E a guerra dos anjos logo depois se tornou a guerra dos seres humanos. Porque eles controlam aos seres humanos desde outra dimensão. Ou seja, os seres humanos são controlados, governados por dois reinos. Há dois reinos em guerra no céu e influem neste planeta Terra. O ser humano perdeu os seus direitos, ou seja, foram-lhe confiscados. Por causa de que o inimigo se havia apoderado da terra. E porque o inimigo se apropriou da terra, e se obtivesse o título de propriedade, então ela pertenceria ao inimigo de Deus chamado Diabo ou Satanás. A terra é uma herança divina para o ser humano, para viver em paz e felicidade. E, consequentemente, o título de propriedade passou de volta à mão de Deus, à mão direita de Deus, até que se complete o grupo dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando até o último escrito no livro da vida do Cordeiro no céu for lavado com o sangue de Cristo,
Então Cristo sairá do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote no céu, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é o sumo sacerdote Melquisedeque no céu, no templo celestial, fazendo intercessão com seu próprio sangue por cada um dos que o recebem como único e suficiente Salvador. Fazendo intercessão por cada crente que confessa seus erros, faltas ou pecados a Cristo, e ele com o seu sangue o limpa de todo pecado e intercede com seu sangue diante de Deus o Pai. Cristo é o advogado defensor. Portanto, Cristo é o advogado defensor de todos os filhos de luz, de todos os escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Jesucristo, luego de su labor de intercesor como sumo sacerdote, Jesus Cristo, logo depois do seu trabalho de intercessor, como sumo sacerdote, será o juiz de toda a terra. Como juiz e rei, para julgar e condenar no juízo final a todos aqueles que tiveram a oportunidade de receber a salvação e vida eterna e não se interessaram. Ele julgará aos vivos e aos mortos. Porém, colocará no seu reino a todos que o receberam como único e suficiente Salvador. E esse será o seu gabinete de governo, para governar no reino de Deus, que será estabelecido nesta terra. Atualmente, o reino das trevas governa a humanidade. Mas o reino de Deus será restaurado à raça humana muito em breve. E trará a paz e felicidade aos que viverão no reino do Messias, no reino do Cristo glorificado, que morreu por todos nós na cruz do Calvário. Los creyentes en Cristo han sido sacados del valle de sombra y de muerte. Os crentes em Cristo foram tirados do vale de sombra e de morte na forma espiritual. Mas nos falta que esse reino de sombra e de morte do maligno seja tirado para entrar o reino literal de luz e vida eterna de Cristo, do Messias, de Deus, que será restaurado neste planeta Terra. Por isso, antes de Cristo subir ao céu, já ressuscitado, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai
estabeleceu pelo seu próprio poder. No era para aquel tiempo la restauración del reino de David. A restaurar o reino de Davi não era para aquele tempo. Alrededor de Ainda faltavam aproximadamente vida y restauración 2000 anos de David para a vinda e restauração do reino de Davi, postrero. porque isso é para o último dia. Al tiempo de la restauración del reino de Israel, Os de mais perto do tempo da restauração do reino de Israel somos são os crentes nosotros que vivem neste tempo. los que vivimos en este tiempo, los que Nós, os que vivemos neste tempo, somos os que vivemos mais perto da restauração literal do reino de Deus nesta terra, do reino de a Israel. Israel. Portanto, Portanto, gracias a Dios, agradecemos a Deus bendición tan grande por essa bênção de vivir en tão este grande tiempo, de vivermos neste que tempo. es un tiempo Embora no mundo e para o mundo seja mundo um de tempo valle de sombra de vale, y de muerte, de sombra e de morte, pero el reino de Cristo para los creyentes es mas de luz, para os crentes o reino de Cristo é de luz e de vida eterna. el valle de sombra O vale de sombra y de muerte. e de morte. En lo físico Fisicamente, vivimos nós vivemos en un planeta Tierra de no sombra planeta Terra y de muerte. de sombra e de morte. Espiritual, No espiritual, en el reino de Cristo vivemos no reino de Cristo, no reino de luz y vida eterna. e de vida eterna. Que Dios les bendiga y les Que guarde. Deus os abençoe e os guarde Nos estaremos viendo mañana, Dios mediante. e estaremos nos vendo amanhã com a ajuda de Deus. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isso nesses momentos e estaremos orando por você. Puede pasar al frente Pode passar até aqui na frente. y en cualquier país E em qualquer país que esteja conectado, también puede pasar al frente. também pode passar aí na frente nesses momentos. Incluido en la oración E você ficará incluído na oração que estaremos fazendo para recibiendo a pelos que estarão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie. Vamos ficar em pé aqui e em todos os países. Con nuestros rostros inclinados, E todos nuestros ojos os que estão recebendo Cristo cerrados aquí en todos los como Salvador, que están recibiendo a Cristo, com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo, Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. tu reino, Eu te rogo ruego, que as recebas no Teu reino, en nombre del Señor. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora pidan conmigo las que E agora os que vieram han venido a los pies de aos pés de Cristo nesses momentos, repitam comigo: Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, que la palabra escutei a palavra, del Evangelio o Teu Evangelho nació tu fe, e a Tua fé nasceu em minha alma, em meu coração. en ti con toda mi alma, Creio em Ti com toda a minha alma. creo en tu nombre, Creio no Teu nome como el único nombre como o único nome debaixo do céu, de los hombres dado aos homens, podemos em que podemos ser salvos. E muerte en la cruz del creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício de expiação pelos nossos pecados. conozco que soy Reconheço que eu sou pecador e necessito um Salvador. te ruego perdones
rogo-te todos mis pecados, que perdoes todos os meus pecados de todo pecado, y me bautices con Espíritu Santo y fuego, y produzcas que me limpe de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas em mim um novo nascimento. reino de luz y vida eterna. Eu quero nascer no teu reino de luz e de vida eterna. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Y ahora los que han venido a los E agora, os que vieram aos pés de Cristo países em diferentes países preguntarán, perguntarão: ¿cuándo me quando podem me batizar? bautizar? Cristo Pois Cristo disse: quem crer fue bautizado, e for batizado será salvo. será salvo. Quiero ser bautizado, Eu quero ser batizado. dirá cada uno de los que ha recibido a Cristo como Salvador. Assim dirá cada um dos que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião. O batismo na água não tira os pecados. Sangre de Cristo, la O sangue de Cristo de todo pecado. é o que nos limpa de todo pecado. Es un mandamiento Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. del Señor Jesucristo. Até o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Juan no lo quería bautizar. João não queria batizá-lo. Juan le decía, E quando Jesus entró al Jordán, entrou no Jordão, Juan estaba bautizado, onde João estava batizando, y le toca el turno a e Jesús. chegou a vez de Jesus, João lhe disse: Yo tengo eu necesidad, tenho necessidade de ser batizado por ti, y tú vienes e tu vens a mim para que yo te bautice. para que eu te batize? Jesús le dice, Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda justicia. toda a justiça. E então Bautizó, o batizou, el Espíritu de Dios e o Espírito de Deus veio sobre Jesus quando subiu das águas batismais. lo que viene después del bautismo en agua O que vem depois do batismo na água é o Espírito Santo para quem recebeu Cristo único y suficiente, como único e suficiente Salvador, es bautizado en agua que é batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. de que el bautismo en agua es tipológico. Es el bautismo Consciente de que o batismo na água é simbólico. con Cristo, É no batismo na água onde nos identificamos com Cristo cultura, em sua morte, sepultamento e ressurreição. estábamos en Cristo Estávamos eternamente. eternamente em Cristo. Tanto, Portanto, es importante é importante conhecermos la tipología a simbologia, o simbolismo do batismo na água, de nos identificar onde nós nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento sepultura e ressurreição. resurrección. Bien pueden ser bautizados Bem, todos os que receberam a Cristo Cristo nesta ocasião podem ser batizados. cada país. Deixa o ministro correspondente em cada país, e aqui é o reverendo Davi, Para que les indique para que indique como fazer para se batizarem na água nestes momentos, en el lugar aí no lugar onde você se encontra. y nos continuarán E continuaremos nos vendo estos días. nestes dias. Mañana la reunión de ministros, Amanhã, na reunião de ministros. el domingo, E no domingo, escuela bíblica, na escola bíblica, estudio bíblico, com o estudo bíblico, el valle de sombra o vale de sombra y de muerte, e de morte. en donde tocaremos. Quando tocaremos neste tema mais amplamente. Dios le bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e os guarde. Ustedes aquí E deixo aqui com vocês al reverendo ao reverendo David. Davi.
Tengo. A las 10 de la mañana. Sí, anuncio ahora la reunión de mañana.